Continuando o nosso estudo do Velho Testamento, chegamos à terceira e última parte do livro de Juízes. E sabe, eu fico muito feliz cada vez que posso estar junto de você. No nosso encontro de hoje eu gostaria de estudar com vocês a vida de Gideão. Lemos sobre a sua vida nos capítulos 6, 7 e 8 de Juízes. Acho que Gideão foi o mais interessante de todos os juízes e deixou para nós um dos mais profundos ensinos. Ele se descreve como o mais fraco entre os fracos. Entrou em cena durante um dos ciclos de apostasia. Houve uma época em que o povo servia a Deus. Depois que as mulheres Débora e Jael livraram o povo das mãos dos reis de Canaã, o povo colocou Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Anos mais tarde, essas líderes morreram e o povo passou a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. A essa altura o relógio marcava 4 horas nesse ciclo de apostasia, quando Deus levantou os midianitas. Os midianitas conquistaram o povo de Israel e o oprimia severamente. Não foi simplesmente na guerra que eles foram mortos, mas depois que os midianitas entraram em Israel. Suas plantações foram destruídas e seus celeiros saqueados, deixando o povo em absoluta miséria. Depois de 7 anos, sob a opressão dos midianitas, o povo de Israel começou a clamar a Deus. Nesse momento, Deus chamou o homem que seria o salvador e libertador do povo, Gideão. Lemos no capítulo 6 do livro de Juízes que o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho em Ofra, que pertencia a um homem chamado Joás. O seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu e disse: "O Senhor é contigo, homem de grande valor", ou guerreiro de grande valor. A resposta de Gideão foi: "Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde foram parar todos os seus milagres?" Parafraseando o texto, o anjo de Jeová respondeu: "Salve, homem poderoso de valor." Gideão disse: "Se o Senhor está conosco, por que tudo isso está acontecendo para nós? Onde estão todos os milagres sobre os quais ouvimos falar?" Lembre-se do contexto histórico. Muitos e muitos anos haviam se passado desde que o povo tinha atravessado o Mar Vermelho e alguns daqueles grandes milagres sobre os quais eles ouviram falar tinham realmente acontecido. Gideão fez a pergunta que muitas pessoas fazem hoje: onde estão todos os milagres? Ouvimos sempre falar dos milagres no passado. Mostre-me um milagre que tenha acontecido em nossos dias. Era o que Gideão estava dizendo. Se fôssemos parafrasear a resposta de Deus para Gideão, seria mais ou menos assim: Gideão, vai se olhar no espelho, rapaz. Você é um milagre. Você vai se tornar um milagre. O que está realmente acontecendo é o que podemos descrever como o chamado de Gideão. Deus respondeu para Gideão: "Não te enviei eu? Vai nessa tua força." Quando Deus chama você para um trabalho e você faz esse trabalho com a convicção de que Deus lhe enviou e está com você, então certamente você vai ter grandes vitórias. Sabe, você acredita que a questão não é quem você é, mas quem Deus é. A questão não é o que você pode fazer, mas o que Deus pode fazer. Não é o que você quer, mas o que Deus quer. E quando os milagres acontecem, então você olha para trás e diz: "Puxa, não fui eu que fiz. Mas Deus fez, porque Ele me enviou e estava comigo." Deus chamou Gideão e disse que o enviaria para libertar o povo de Israel. Gideão respondeu: "Minha família é a menor de todas e eu sou o mais fraco da casa de meu pai. Por que o Senhor está me chamando?" E esse assunto continua por todo o livro de Juízes. Deus não está procurando santos superstars. É óbvio, Ele sempre procura os mais fracos entre os fracos, porque assim é provável que a pessoa aprenda aqueles segredos espirituais que Moisés e todos os outros líderes tiveram que aprender, tais como: eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não quero, mas Ele quer. Eu não fiz, mas Ele fez. Como que as pessoas aprenderão essa lição se forem superstars? Se elas são superstars, provavelmente vão confiar mais nas suas supercapacidades. Mas se elas são as mais fracas entre as fracas, então talvez Deus possa fazê-las confiar nele. Parece ser esse o tipo de líder que Deus repetidamente procura no livro de Juízes. Quando Deus chamou Gideão para destruir os midianitas, eles eram centenas e milhares. Eram tantos que pareciam uma nuvem de gafanhotos ou como a areia do mar. Deus tinha que desenvolver a fé de Gideão. É interessante ver as duas coisas que Deus fez para que Gideão tivesse fé. Temos mais detalhes do chamado de Gideão do que de qualquer outro juiz.
Com isso estou supondo que todos os outros juízes passaram por experiências semelhantes, mas parece que com Gideão temos uma visão microscópica. Deus fez duas coisas para que aquele homem tivesse fé. Primeiro, Deus quis provar a fé do homem. Depois que Deus prova para o homem quem ele é, firma e confirma a sua fé. Observe como Deus confirmará a fé do povo quando estiver tentando chamá-lo para fazer algo que precise de muita fé. Na edição contemporânea da Bíblia, no Salmo 37, verso 23, lemos o seguinte: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Certas vezes, quando estamos dentro da vontade de Deus, não temos a menor ideia de qual seja ela. Quando, numa estrada diante de uma bifurcação, você tenta tomar a decisão mais acertada da melhor maneira possível, de ir para a esquerda ou para a direita, então ora pedindo uma confirmação, porque crê que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus realmente confirma a fé para nos encorajar e torná-la mais forte. O Senhor confirmou os passos de Gideão de várias maneiras. Primeiro, a oferta que Gideão fez foi consumida sobrenaturalmente. Gideão fez a sua oferta de acordo com a orientação do Senhor e ela foi consumida miraculosamente. Esse foi um acontecimento que certamente firmou, confirmou e encorajou a fé de Gideão. Depois, todos nós estamos familiarizados com a dupla experiência com o novelo de lã. Deus estava chamando o homem para libertar o povo dos midianitas. Se você tivesse um encontro com Deus, em que achasse que Ele estivesse chamando você para algo dessa magnitude e Deus estivesse falando com você, você não pediria uma confirmação? Pois é, Gideão pediu. Ele disse para Deus: Deus, se o Senhor está realmente falando comigo, porque eu posso estar em dúvida de que o Senhor esteja realmente falando comigo, então faça esse milagre para mim. Hoje à noite, antes de dormir, eu vou colocar um novelo de lã lá fora. Faça que quando eu levantar amanhã cedo, a terra ao redor do novelo esteja seca, sem a umidade do sereno, e o novelo molhado. Assim foi. Na manhã seguinte, quando Gideão levantou, a terra estava seca. Mas ele encheu uma taça de água com o novelo de lã. Então ele disse: agora, Deus, eu espero que o Senhor não perca paciência comigo. Vamos fazer o contrário hoje à noite? Faça com que a terra fique completamente molhada, com o sereno, e o novelo de lã fique bem seco. Assim, na manhã seguinte, a terra estava com o sereno e o novelo totalmente seco. Para que tudo isso? Isso serviu de confirmação para a fé de Gideão. Deus o estava chamando para fazer uma grande obra. Deus queria confirmar e firmar os seus passos. Por isso fez conforme ele pediu. Existe uma linha muito estreita entre fazer o teste do novelo de lã e colocar Deus à prova. Uma das tentações que o Senhor Jesus sofreu no deserto era para que ele se jogasse do cume do templo. Antes que caísse, ele daria ordens aos seus anjos para que o salvassem. A resposta de Jesus à tentação foi: não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe, quando nos aproximamos de Deus, começamos já a jogar o jogo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não consegue se aproximar de Deus. Se é assim que nos aproximamos de Deus, a própria natureza da fé sugere que haverá momentos em que Deus vai nos testar. Mas nós não temos o direito de testar a Deus. Vamos supor que meu filho tivesse acabado de se matricular na escola e que eu tivesse uma conversa com a diretora e dissesse que, já que eles tinham aceitado meu filho, havia um pequeno detalhe que eu gostaria de informar. Olha, meu filho fica muito nervoso nas provas, portanto não quero que ele faça provas. Sabe o que é? É que ele não gosta de fazer provas. Ele vai se formar em história, não vai? Então eu gostaria de saber se ele poderia ter uma entrevista com o chefe do departamento de história e o testasse para ver se esse diretor realmente conhece história. Vocês acham que meu filho seria aceito nessa escola? Claro que não. De acordo com as Escrituras, quando você começa a sua caminhada de fé, é como se entrasse na universidade de fé de Deus. Você não tem o direito de testá-lo, mas Deus tem o direito de colocar você à prova. Ele pode dar testes semanais, mensais, provas finais, o que quiser. Ele pode testar você no momento que quiser. É direito dele. Mas você não pode testar Deus. Você tem que encontrar o equilíbrio entre testar Deus e fazer o teste do novelo de lã. Deus honra o novelo de lã até um ponto. Ele sabe se no seu coração você quer ter fé e uma confirmação. Ele poderá atender ao seu pedido. Isso não é a mesma coisa do que testar a Deus duvidando dele. Deus confirmou a fé de Gideão pela terceira vez. De madrugada, um pouco antes do exército do povo de Deus atacar o acampamento dos midianitas, Deus disse a Gideão:
levanta e vai até o acampamento dos midianitas. Eu quero fazer algo por você. Quero firmar a sua fé mais uma vez. Então Gideão foi escondido até o acampamento e quando chegou perto de uma tenda, escutou um soldado contando a seu companheiro o pesadelo que o tinha feito acordar. Eu sonhei que um grande pedaço de pão de cevada torrado veio rolando pela montanha abaixo e esmagou a nossa tenda. O que isso quer dizer? O seu companheiro disse, eu sei. É a espada de Gideão, o poderoso exército de Israel, que está logo ali de trás do monte. O seu sonho significa que o exército de Israel vem sobre nós e esmagará as várias nações do reino dos midianitas. Está escrito que quando Gideão ouviu isso, se inclinou e adorou a Deus. Ele disse, obrigado, Deus, por firmar a minha fé. Depois disso, ele voltou ao acampamento e disse aos seus homens, levantem-se, porque Deus entregou os midianitas nas nossas mãos. Agora Deus tinha realmente firmado a fé de Gideão. Você pode chamar isso de o desafio de fé de Gideão. Por exemplo, uma das primeiras coisas que Deus mandou Gideão fazer para provar a sua fé tinha a ver com o seu pai, que era um dos idólatras do povo, e tinha construído um altar para Baal, um deus pagão. Deus disse a Gideão, olha, eu quero que você pegue o melhor boi do rebanho do seu pai. Nos dias de hoje seria a mesma coisa que dizer para pegar um equipamento caro. Por exemplo, um trator no valor de mais ou menos uns 100 mil reais. Acorrente o boi ao altar, derrubando-o. Depois corte toda a estátua do ídolo em pedaços e faça uma fogueira, e aí sacrifique o boi no fogo como sacrifício a Deus. Vai e faça isso com o ídolo do seu pai. Isso não foi um desafio? Olha, eu acho que foi. Para algumas pessoas existe uma estrutura de autoridade que nos obriga a fazermos aquilo que nosso pai nos manda fazer. As Escrituras dizem, filhos, obedecei a vossos pais. Eu não acho que isso signifique que um adulto deva obedecer ao seu pai e à sua mãe. Deve honrá-los e respeitá-los, isso sim, não necessariamente obedecê-los. Muitas vezes nos evangelhos Jesus afirmou, quem coloca pai ou mãe como uma prioridade na vida não é digno de mim. Jesus nos desafia a fazermos dele a nossa prioridade acima dos nossos pais. Isso foi um grande desafio de fé para Gideão. Ele fez o que Deus o mandou fazer, obedeceu a Deus ao pé da letra. Na manhã seguinte, quando o povo da cidade se levantou e viu o que aconteceu ao seu altar e ao seu ídolo, disse, quem fez isso? E a resposta foi Gideão. Quiseram matar Gideão por haver desonrado Baal. Então algo muito interessante aconteceu. Seu pai tomou partido, defendeu Gideão, e disse, vocês é quem deve morrer por oferecerem ofertas a Baal. Se ele é Deus, deixem que ele mesmo se defenda. Gideão então recebeu o nome de Jerubaal, que significa Baal que se defenda. O grande desafio veio quando Deus mandou Gideão diminuir o seu exército. Esta é uma das maiores histórias do Velho Testamento. Depois de toda a confirmação e afirmação, Gideão levou 32 mil homens para atacar os midianitas. Quando estavam a caminho do ataque, Deus disse, Gideão, você tem muita gente. Se conquistar os midianitas com toda essa gente, você vai achar que ganhou a guerra por causa do tamanho do seu exército. Eu quero que se levante e faça um pequeno discurso. Diga, se algum de vocês estiver com medo, então vá para casa. Eu não preciso de você. Lembre-se de um conceito citado em Deuteronômio 20. Moisés disse, quando você estiver saindo para a batalha para enfrentar um inimigo mais forte, exercite a sua fé levantando-se e dizendo ao povo, você que ainda não casou, mas está noivo, você poderá ser morto nessa batalha, e aí outra pessoa se casará com a sua noiva. Isso não é certo, vá para casa. Se você plantou uma vinha e ainda não colheu o seu fruto, outra pessoa poderá vir e comer o seu fruto, hein? Se você for morto na batalha. Por isso vá para casa. Nós não precisamos de você. Havia muitas categorias como essas nas normas de mobilização para a guerra. O Santo Espírito de Deus fez com que Gideão pusesse em prática a palavra de Deus enquanto marchava com os 32 mil soldados. Gideão se levantou e disse, se alguém estiver com medo, então vá para casa. 22 mil homens foram para casa. Agora ele estava marchando com 10 mil homens e Deus disse, ei Gideão, você ainda tem muita gente. Se você vencer a batalha com todo esse exército, vai pensar que foi por causa da quantidade de soldados.
Por isso, quando você chegar àquele rio, eu vou dar uma peneirada neles para você. Quando eles chegarem às margens do rio, estarão cansados da marcha. Aqueles homens que se abaixarem e largarem suas armas para beber a água, ficarão desse lado do rio. Mas aqueles que estiverem tão ansiosos para lutar contra os midianitas e apenas lamberem a água enquanto atravessam o rio, diga-lhes para ficarem do outro lado do rio. 9.700 homens se abaixaram para beber a água. Deus disse, diga-lhes para irem para casa, não precisamos deles. Mas aqueles 300, é isso mesmo, 300 homens que apenas lamberam a água enquanto atravessavam o rio, entregarei os midianitas nas suas mãos. Isso é apenas 1% de todo o exército com o qual Gideão começou. 300 homens. Vemos aqui uma linda aplicação e um lindo ensinamento. Veremos o Senhor Jesus desenvolvendo e aplicando esse ensino na sua primeira aparição. Deus não precisa de uma maioria apática. Nunca precisou. Ele precisa de uma minoria comprometida. É essa lição que aprendemos quando vemos esse exército ser reduzido de 32.000 homens para 300. Outra maneira pela qual Deus provou a fé de Gideão foi por meio do plano de batalha para derrotar os midianitas. Vou tentar ilustrar. Na verdade, a conquista sobre os midianitas não foi um milagre sobrenatural, como foi a conquista de Canaã por Débora. Naquele caso, o milagre sobrenatural causou uma confusão entre as 900 carruagens de ferro de Sísera. Houve uma intervenção divina. Eu realmente creio em milagres, e creio que à medida que você se aprofundar nas Escrituras, terá que decidir se quer crer também ou não. Mas nem todos os milagres foram sobrenaturais. A vitória de Gideão exigiu muita fé, uma tremenda coragem e um bom plano estratégico. Os midianitas estavam acampados num vale muito escuro. Estava tão escuro que eles não viam um palmo na frente do nariz. Deus ordenou que Gideão dividisse o seu exército em 3 companhias de 100 homens cada e os posicionasse ao norte, leste e também oeste. Gideão recebeu ordens bem específicas e as passou para seus homens. Temos aqui um estudo profundo de liderança. Gideão disse, terá que ser assim. Tudo o que eu fizer vocês deverão fazer. Isso sim é liderança. Todos aqueles homens estavam realmente comprometidos. Na mão direita eles tinham um tipo de jarra que cobria a tocha e na mão esquerda tinham uma trombeta. Quando Gideão deu o sinal, eles quebraram as jarras, expuseram as 100 tochas. Depois tocaram as 100 trombetas e aí gritaram, espada pelo Senhor e por Gideão. Isso aconteceu em 3 diferentes lugares. Se você fosse um midianita, dormindo no chão, em completa escuridão, o que pensaria se acordasse e ouvisse 100 jarras se quebrando, visse 100 tochas, ouvisse 100 trombetas tocando e 100 homens gritando ao norte do seu acampamento? Depois a mesma coisa ao leste e depois a mesma coisa ao oeste. Olha, você provavelmente pensaria que estava cercado pelo imenso exército de Gideão. Nós sabemos que eram apenas 300 homens comprometidos. Esse fato corresponde à aplicação de uma promessa dada por Moisés no livro de Levíticos. Alguns poucos de vocês derrotarão milhares de inimigos. Essa promessa foi literalmente cumprida nessa passagem. Os midianitas pensaram que estavam cercados. Lembrem-se, estava escuro como o breu. Eles simplesmente entraram em pânico e começaram a matar uns aos outros. Os homens de Gideão os puseram para correr do vale. Eles foram marcados como gado. Então aqueles homens de Gideão que tinham deixado o exército voltaram para a batalha. Quando a batalha fica mais fácil, não é difícil encontrar quem queira lutar, não é verdade? Aqueles que tinham ido embora voltaram e todos juntos acabaram com os midianitas, conquistando todo o seu poderio. A conquista dos midianitas é descrita num lindo versículo do Velho Testamento que diz: cada um deles tomou a sua posição ao redor do acampamento dos midianitas e todos os midianitas gritaram, correram e fugiram. Que versículo maravilhoso, hein? Cada um deles tomou a sua posição. A razão pela qual Gideão teve que peneirar a maioria apática até ficar com a minoria comprometida é que ele precisava de 100% de participação.
Suponha que 70% daquele exército ficasse com medo e não tocasse a trombeta, nem levantasse suas tochas e nem gritasse. Suponha que apenas 30% tocasse a trombeta, levantasse a tocha e gritasse. Eles teriam sido aniquilados. Para que o plano desse certo, era necessário 100% de comprometimento daquele 1% de participantes. Essa é uma bonita figura da Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Deus não precisa da maioria apática. Ele precisa de uma minoria comprometida no corpo de Cristo, posicionada no lugar certo. Se Deus pudesse fazer com que nós tomássemos cada um sua posição e exercêssemos o nosso dom espiritual dado por Ele, nós faríamos grandes e grandes coisas. O livro de Juízes fala de outros juízes. Jefté é um deles, filho ilegítimo e odiado por seus irmãos, até que foram dominados pelos filhos de Amon. Aí então precisaram da habilidade militar de Jefté. Eles o procuraram para que fosse o libertador deles. Dessa história podemos tirar algumas lições práticas para a nossa vida. Uma delas aprendemos quando consideramos o voto de Jefté. Antes de ir para a guerra, ele fez um voto a Deus. Se eu ganhar essa batalha, oferecerei a Deus a primeira coisa que vir quando voltar da guerra. A primeira coisa que ele viu foi a sua filhinha. Ele ficou com raiva por ter feito esse voto. Quantos males não são feitos pelo mundo afora em nome do bem e em nome de Deus? E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tinha pedido esse tipo de voto, mas ele fez. Houve uma guerra civil na qual Jefté derrotou os filhos de Efraim. Alguns deles estavam escapando pelo rio Jordão e Jefté os capturou, mas não conseguia distinguir quem era amigo e quem era inimigo, já que todos eram hebreus. Por isso ordenava, diga Shibolete. Uma das características dos filhos de Efraim era o sotaque que tinham, assim como acontece nas diferentes regiões do nosso país. Eles não conseguiam pronunciar o som CH, e por isso diziam Sibolete, ao invés de Shibolete. Jefté degolou 42.000 homens, porque eles não conseguiram dizer Shibolete. Algumas pessoas aplicando essa história dizem que é isso que teologicamente fazemos às pessoas. Dizemos, ei, diga Shibolete, e se elas não conseguem dizer, caem em desgraça. Temos esses interesses políticos ocultos. As pessoas nem têm consciência que fazem isso. Apertamos a tecla rejeição porque as pessoas não pronunciam Shibolete do nosso jeito. As Escrituras nos exortam a sabermos em quem cremos e não no que cremos. Enfatizamos demais o eu sei no que creio. O apóstolo Paulo afirmou, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O livro de Juízes tem muitas aplicações para a nossa vida pessoal, para a nossa nação, para a nossa família. Leia o livro de Juízes. Eu quero encontrar você no nosso próximo programa. Até lá então.